13 de agosto de 2024, Filipinho 74. Bora se inscrever, curtir, compartilhar e comentar, pessoal. Saudações ursalinas! Terça-feira! Chegou a terça-feira. Faltam 4 dias para o final da semana, ou melhor dizendo, 3 dias, falta. Mas mesmo assim, já vencemos a segundona. Temos a terçona aí e vamos refletir com um ditado asteca. Uma mão macia e uma mão firme. Devemos sempre ter muito cuidado, não para ser somente tão rígidos, nem também tão flexíveis. É preciso sempre alcançar um equilíbrio para lidar com as situações com as quais lidamos no dia a dia. Somos seres humanos falíveis e também perfectíveis. Estamos em processo de aperfeiçoamento, ainda que o corpo muitas vezes não acompanhe aquilo que é a nossa mente. Isso olhamos para o próprio planeta, em que os seres humanos conseguiram construir coisas maravilhosas, mas ao mesmo tempo com muita dificuldade para lidar com as questões intelecto-morais. Então vamos lutar para superar esses desafios com uma mão macia e uma mão firme. Hoje é dia de quê? Hoje é dia do canhoto, aquelas pessoas que escrevem com a mão esquerda. Foi criado em 13 de agosto de 1992 por iniciativa do Clube Britânico dos Canhotos, que surgiu em 1990 com o objetivo de lutar contra um preconceito e as dificuldades enfrentadas diariamente por essa população. Não sei se todo mundo sabe, mas canhoto é um dos nomes que é associado ao demônio pelo mundo judaico-cristão ocidental. E nisso a gente tem muita dificuldade de demonstrar que esta habilidade natural tem absoluta tranquilidade e deve ser respeitada. Assim como aqueles que nascem ambidestros, que têm a habilidade com as duas mãos. Os canhotos representam cerca de 10% da população mundial. E dentre alguns famosos, nós temos Albert Einstein, Ayrton Senna, Beethoven, Bill Gates, Gandhi, Kurt Cobain, Leonardo da Vinci, Machado de Assis, Marie Curie, Paul McCartney e Pelé. Também é dia do economista, profissional que compreende a forma como as sociedades usam seus recursos materiais visando a produzir e distribuir bens e serviços. É comemorado no dia 13 de agosto porque foi nesta data que o ex-presidente Getúlio Vargas sancionou a Lei 1411, de 13 de agosto de 1951, que oficializava a profissão de economista no Brasil. Hoje também é Dia Nacional do Encarcerado. Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas noticiava a Declaração Universal dos Direitos Humanos, construída com o objetivo de garantir a qualquer ser humano em qualquer circunstância condições mínimas de sobrevivência e crescimento em um ambiente de paz e respeito. No sistema prisional, a forma punitiva consolidada aponta que o artigo 5º da Declaração ainda vem sendo desrespeitada. A prisão consolidada no início do século XIX, com o intuito de afastar os indivíduos que são nocivos à sociedade ou impedi-los de recomeçar, fere esses direitos. O Departamento Penitenciário Nacional apontou, por meio do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, que o Brasil, em 2019, alcançou uma população prisional de quase 780 mil pessoas, com um aumento de 3,89% de pessoas presas. As visões sobre crime, criminoso e sociedade precisam ser revistas pelo Poder Legislativo. E este dia nos convida a refletir sobre as causas e critérios que levam ao encarceramento em massa, bem como sobre a situação e condições da população carcerária brasileira, a fim de que realmente promova a ressocialização, que é algo que, infelizmente, não tem acontecido. E hoje também é Dia Nacional do Médico Psiquiatra, que foi instituído em 2016. A data foi escolhida porque, neste dia, em 1996, foi criada uma sala no Instituto Municipal Felipe Pinel.
a Associação Brasileira de Psiquiatria. Terçol, Para muita gente, economia é um mistério, porque é uma ciência humana antes de mais nada. E há muitas divergências entre economistas porque qualquer coisa que se implante em nível federal, estadual ou municipal, ela vai afetar diretamente as pessoas que muitas vezes não estão conectadas com essas observações. Isso envolve os preços de produtos básicos, bem como de bens mais caros, como por exemplo os aparelhos de televisão, chuveiro elétrico, conta de luz, conta de água e outras que permeiam o nosso cotidiano. A passagem de ônibus, o simples deslocamento, tudo isso envolve a nossa vida. E existem muitas questões divergentes com relação à gestão da economia. Daí que a gente vê esses debates, muitas vezes infrutíferos, nas emissoras, nos sistemas de comunicação, tentando sempre colocar como se um Estado fosse gerido como uma casa. Uma casa tem despesa que depende do salário ou do ganho que é decorrente do trabalho ou do emprego. E esse orçamento precisa realmente fechar entre despesas, a receita, que é aquilo que se ganha entre o trabalho ou do emprego, ou provavelmente também colocar aí a possibilidade de se economizar, pois afinal emergências podem aparecer, como uma doença, algum problema que possa afetar toda a economia doméstica. No caso do Estado, o Estado é uma instituição que consegue ou tem capacidade de rever de diversas maneiras todas as suas contas e devemos ter muito cuidado para não misturar as estações. Por isso é importante que quem está gerenciando a própria economia, as próprias finanças, saiba equilibrar receitas e despesas. E isso muitas vezes requer que se passe um tempinho, que se anote, organize e veja todas as possibilidades, inclusive de se economizar. Essa economia pode ser para emergências ou para futuros investimentos, como até mesmo a compra de equipamentos novos para o lar ou a realização de uma obra ou qualquer outra coisa, como por exemplo uma viagem. Então saibamos pesquisar preços, saibamos fazer uma organização adequada para não cairmos em situações que podem nos prejudicar, pois afinal estamos num sistema capitalista e é um sistema cruel e que explora de maneira bastante severa todas as pessoas, especialmente as pessoas que trabalham. Filipil 74. Deixo aqui agora minhas despedidas ursalinas e até o próximo Filipil. Quem é contra os direitos humanos? Quem não tem um pingo de humanidade no sangue precisa de tratamento multidisciplinar para entender isso.